Bora lá, pessoal. Seja muito bem-vindo, então, à primeira aula aí de otimização de campanhas de um cliente aqui real da agência, tá? Esse cliente, obviamente, me permitiu que eu gravasse essa aula. É uma empresa de consultoria na parte de restaurantes, né? Então, consultoria de gastronomia e por aí vai, para otimização de processos, redução de custos, criação de cardápios e por aí vai. Aqui vocês já estão vendo atrás de mim, né, a tela com as informações dos últimos 14 dias que rodou no Google Ads. Então foi investido aqui R$500, o custo por clique médio está R$2,90, teve 174 cliques e por aí vai. Mas antes de rodar uma rotina de otimização, eu quero deixar bem claro para você que está me assistindo, né, se você ainda não assistiu o módulo completo de criação de site landing page e não aplicou cada item, dá uma revisada, tá? Porque não adianta nada a gente ter uma baita estrutura de campanha, tá? Mega qualificado, com as palavras certas, com os anúncios performando bem, se quando o cara entra na página ele não sabe o que fazer. Então pode ver aqui que a página do Mistura Fina é uma landing page, onde a primeira dobra, né, que a gente chama que é essa primeira tela que o cliente vê assim que ele entra no site, já tem todas as informações sobre o que eles fazem. Então aqui é a chamada, né, um novo rumo para sua gastronomia. Somos, desde 2008, realizamos projetos para restaurante, café, bar, bistrô, buffet, hamburgueria, tal. Tem um botão de orçamento aqui no canto superior direito, tem um botão de saiba mais aqui para a pessoa ver mais informações, tem um botão aqui do WhatsApp para a pessoa chamar direto no WhatsApp. Então, muito simples, eu jogo o tráfego qualificado de acordo com as palavras, as chaves que eu compro, de acordo com os anúncios que eu faço o setup. A pessoa entra na página, ela já sabe o que fazer. Então aqui tem um pouquinho, né, sobre nós. Cuidamos desde a operação até a gerência. Não importa qual a sua necessidade, nós temos a solução, tal. Já foram mais de 60 projetos. Solicitar orçamento. Então cada dobra da minha página, eu tenho um botão aqui de conversão e o botão do WhatsApp fixo aqui. Então na primeira dobra tem 3 chamadas, na segunda dobra tem aqui o orçamento e mais o botão do WhatsApp. Aqui tem a parte dos serviços, né, planejamento, consultoria, mentoria e por aí vai. E aqui tem depoimentos, né? Na verdade, projetos, né? Que já foram realizados. Então, para o mercado dele em si, é muito importante ter a foto desses projetos, né? Porque ele cria, né, restaurantes, bares do zero. Então, se o cara tem só o terreno e o dinheiro para investir, essa empresa ela faz a consultoria completa, né? Desde o primeiro tijolo, digamos assim, até a operação completa de cozinha e serviços, tá? E aí aqui a gente tem mais algumas indagações, né? Então, tá pensando em abrir restaurante, mas não faz ideia como isso é feito, tal. Então aqui, a landing page, ela serve para educar o cliente sobre o que você faz. Então, a landing page, ela é responsável por 80% do sucesso da campanha. Então, não adianta nada você, né, dominar a ferramenta de anúncio se na landing page não tiver muito claro o seu produto ou o seu serviço, ok? Agora sim, aqui no painel de Google Ads, pessoal, você vai ver que o próprio Google ele já ajuda a gente a fazer o processo de otimização. Então, nesse primeiro ícone que é o visão geral, o nome já diz, é a visão geral da conta. Quantas impressões, ou seja, quantas vezes o anúncio apareceu para ser clicado, quantos cliques ele teve, qual que foi o custo por clique médio, né, qual que foi o custo, né, total, isso considerando os últimos 14 dias, tá, pessoal? Que eu sempre faço otimização entre 7 e 14 dias, porque é o período necessário para sofrer, né, sofrer efeito as modificações que a gente faz na campanha. Primeiro passo, pessoal, é você ver as recomendações do próprio Google, tá? Então você clica aqui no menu do meio em recomendações e o próprio Google ele passa para você algumas recomendações que você pode vir a aplicar na sua campanha, tá? Mas não se enganem, pessoal, o Google é uma empresa que visa lucro. Então a maioria das recomendações que vão aparecer é para você aumentar o orçamento, é para você aumentar o lance, é para você criar uma nova campanha, tá? E uma ou outra recomendação se trata de fato de melhorar a performance da sua campanha. Vamos lá? Então, primeiro ponto, ele está falando aqui que uma das campanhas não tem site link. Site link nada mais é do que a extensão do link, tá, da nossa campanha, onde ele consegue visitar outras páginas do site. No caso desse cliente, ele só tem uma landing page, então não tenho como adicionar site links para outras páginas do site. Então eu vou vir aqui e vou dispensar essa recomendação, tá? Tomem muito cuidado, pessoal, vocês que já têm conta no Google, agora trocando um pouquinho de assunto, você pode ver que tem o ícone aplicação automática. Esse ícone nunca deve estar automático, tá? Não deixem essa aplicação automática ativa, tá? Porque tudo que o Google sugerir de aumento de lance, você vai aplicar lá automaticamente. Às vezes você quer otimizar o processo, não quero ficar entrando para ver e vou deixar tudo automático, o Google vai rasgar o teu dinheiro, tá bom? Então deixem isso sempre desativado, tá?
Então minha pontuação de otimização da campanha está em 100% porque eu apliquei ou se não rejeitei as recomendações que o Google deu para mim na minha conta. Quando você clica aqui em Insights, dependendo do nível, né, de informação de conta que tiver, ele vai dar alguns insights aqui sobre o negócio de vocês, sobre o que está tendo mais busca, o que está tendo menos busca, quais são as tendências, né, como que as pessoas estão também buscando o negócio de vocês e por aí vai. Beleza, então ele está falando, ó, principais insights sobre termos de pesquisa. Seus anúncios apareceram em mistura fina gastronomia em mais de 44 categorias de termos de pesquisa. Então mistura fina gastronomia é o nome do cliente, a gente não faz campanha institucional, então não vou, né, comprar isso como palavra-chave, como o insight está me sugerindo. Categoria de termos de pesquisa que seus anúncios foram veiculados e descubra a sua performance em cada uma. Então ele me dá aqui, influenciador de gastronomia, consultoria para restaurante, ó, esse aqui é interessante. Então esse aqui ele me passou, né, insight, que essas palavras-chave foram as que mais geraram, né, impressões, ou seja, foi o que mais meus anúncios apareceram, tá? Isso aqui é só para você acompanhar, pessoal, e tirar insights para você fazer as suas otimizações. Então, se eu quiser tirar um insight dessa informação aqui, eu vou vir aqui em consultoria para restaurante, pegar as principais palavras e aí eu acrescento dentro da minha campanha, tá? Então, na parte de bares e restaurantes é a mesma coisa. Então, consultoria para bar e restaurante, tal. Mas isso eu não vou fazer a partir daqui, tá? Porque existem outras maneiras de fazer. Aqui é mais para você, de fato, pegar os insights. E aqui são os segmentos de público-alvo. Então, lembra do Google Analytics, quando o Google pergunta qual que é a nossa categoria de empresa, categoria de site e por aí vai? Ele junta essas informações, tanto de Google Analytics como de outras ferramentas do Google, ele separa tudo em caixinhas, né? Então, aqui nos insights sobre público-alvo, ele está falando que aspirante a chefe de cozinha é uma categoria de interesse que está sempre vendo nossos anúncios. Apreciador de culinária é uma categoria de interesse que está sempre vendo nossos anúncios também. E aí ele me dá diversas outras opções. Ó. Empregos no setor de lazer e hospitalidade também são pessoas dentro dessa categoria de interesse que está vendo e interagindo com os anúncios e por aí vai, tá? Agora sim, pessoal, passou a visão geral, passou recomendações, passou os insights, esse cliente específico a gente tem uma única campanha rodando, é uma campanha totalmente fundo de funil. O que é o fundo de funil? São as pessoas que já sabem o que querem, né? E estão buscando exatamente sobre o que elas querem. Então a estrutura da campanha funciona da seguinte maneira, você tem a campanha, você tem os grupos de anúncio, e dentro dos grupos de anúncio você tem aqui os anúncios, né? E dentro dos anúncios você tem as palavras-chave. Então o que eu vejo aqui primeiro, pessoal? Na parte aqui dos meus anúncios, eu tenho um único anúncio dinâmico aqui. O que é esse anúncio dinâmico? É um único anúncio, porém esse único anúncio ele tem mais de 15 títulos diferentes, né? Igual vocês aprenderam na aula de setup de Google Ads. Ele tem 15 títulos diferentes, 4 extensões de frase de destaque, 2 ou 4 descrições bem completas, e é isso que transforma, né, o meu anúncio num anúncio mais parrudão, tá? E aí, pessoal, na edição aqui do meu anúncio, você pode ver que eu estou usando 15 títulos diferentes. Esses títulos eles estão condizentes com as palavras-chave que eu compro dentro da minha campanha, e essas palavras-chave estão condizentes tanto com o anúncio quanto com a página de destino. Então o Google classifica o meu anúncio como excelente, tá? Então aqui, nas otimizações de anúncio, ele não está me dando nenhuma sugestão de melhoria. Então eu tenho até extensão de imagem e extensão de site links aqui, que foi o que o Google sugeriu, né? Nesse caso a gente até colocou algumas extensões, só que dentro da própria página via ancoragem, tá? Que é um assunto que eu falo na criação de sites e landing pages. Então eu já tenho, o anúncio aqui ele já está totalmente 100% estruturado. Então não preciso mexer aqui nos meus anúncios, tá? Por que não, pessoal? Essa métrica aqui de anúncio que eu avalio, que é o CTR, ele é a taxa de cliques. Então quantas vezes um anúncio apareceu e quantas vezes ele de fato foi clicado. Então o meu CTR está acima de 4%. Para campanhas de search, ou seja, compra de palavra-chave, o Google considera bom o CTR acima de 2%. Então, 4,44% é um CTR dobro do bom, né, de acordo com o Google. Custo por clique médio, isso aqui eu não tenho controle porque varia de acordo com as palavras-chave que eu tenho dentro da minha conta. Parcela de impressões na primeira posição é o número de vezes que eu apareci na primeira posição. Então, 53% das vezes que meu anúncio apareceu, ele estava na primeira posição, tá? Isso é importantíssimo. Não tão importante quanto essa métrica,
né, de parcela de impressões na parte superior. Então, de todas as vezes que meu anúncio apareceu, em 88% das vezes eu estava na parte superior, ou seja, entre os primeiros 3 ou 4 anúncios, tá? Isso que é o mais importante. Mais importante do que estar na primeira posição é estar na parte superior, tá? O próprio Google fala, né, que o Google é uma ferramenta de busca. Então, as pessoas que estão buscando no Google, elas veem pelo menos o primeiro, o segundo, o terceiro anúncio. Então, não se preocupem em ser o primeiro, mas sim em estar entre os 3, 4 primeiros, ok? Então, no anúncio aqui eu não mexo nada. A maioria das otimizações que eu faço, normalmente a gente mexe sempre nas palavras-chave. Então, eu estou vindo aqui para a palavra-chave. Dentro dessa campanha, eu tenho algumas palavras-chave compradas, né? No formato de correspondência ampla, ou seja, eu não tenho nenhum limitador nela. Então, todo mundo que busca consultoria para restaurantes, e isso envolve diversas outras frases de busca. E eu já vou mostrar para vocês. Essas palavras que eu deixo na campanha são as palavras que já me geraram uma conversão algum dia, ou são as que estão me gerando mais cliques, né? E mais cliques qualificados, digamos assim. As palavras-chave eu não mexo, tá? Porque se eu adicionei elas, é porque elas deram resultado algum dia. A única coisa que eu mexo é nesse daqui, nos termos de pesquisa. Então, no menu lateral aqui, você clica aqui em termos de pesquisa. Esses termos de pesquisa, eles são abastecidos automaticamente, de acordo com como as pessoas também buscam aquela palavra-chave que você coloca na sua campanha. Então, a palavra-chave consultoria de restaurantes, ela me gerou diversos outros termos. Aí, como eu sei quais são os termos mais interessantes para eu adicionar na palavra? Eu, Murilo, né, e diversos outros profissionais que eu já trabalhei junto e que eu faço networking, a gente sempre faz assim, a gente sempre puxa pelo ranking de impressões. Então, eu cliquei aqui nessa terceira coluna que é impressões, e aí ele vai me dar quais foram as palavras-chave que geraram mais impressões, tá, nos últimos 14 dias. Aí tem algumas palavras que não fazem sentido, por exemplo, Ator Gastronomia deve ser o nome de uma outra empresa. LC Restaurantes também não faz sentido. Sense Gastronomia, Com Gastronomia, Miró, Noa, Restaurante Service e por aí vai. Isso foram só nos últimos 14 dias, tá, pessoal? Então eu puxo essas top impressões e aí eu seleciono pelo menos uns 10 que não façam sentido. Então, Labela Gastronomia, Gastronômico. Consultoria de alimentos já é interessante. Então, essas nove palavras que eu selecionei que não fazem sentido ter na campanha, eu vou adicionar aqui como palavra-chave negativa, tá? E eu vou falar, Google, você nunca mais mostra meu anúncio para quem pesquisar exatamente essas palavras. Salvei aqui. Beleza. Aí, daqui para baixo, tinha algumas interessantes. Então, onde está? Consultoria para restaurante, essa aqui a gente já tem na campanha, só que essa aqui é uma variação diferente, é consultoria para restaurante. Então já tem consultoria de restaurante, consultoria para restaurante e agora consultoria para restaurante, tá? Ela já está até adicionada aqui na campanha. Consultoria restaurante, essa daqui imagino que ainda não esteja. Onde estava aquela outra lá? Consultoria de alimentos, está aqui no meio das palavras. Então essa consultoria de alimentos talvez seja interessante, porque ela está ligada a essa palavra-chave consultoria para bares e restaurantes. Então o Google entende o perfil comportamental de pessoa que está fazendo a busca. Então ele mostrou o anúncio para pessoas que estão buscando consultoria de alimentos e teve 2 cliques. Olha só, o CTR dessa palavra-chave 13,33%. Então é interessante eu ter ela aqui na campanha. O que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu negativei, eu vou adicionar elas na campanha também. Então, adicionar como palavra-chave e eu salvo aqui. Beleza, pessoal? Então, essa otimização foi bem simples, tá? Mas é nesse sentido que a gente faz a otimização dos anúncios e das palavras. E aí, se vocês quiserem acompanhar os concorrentes de vocês, é só você clicar no próximo ícone, que é o Informações de Leilão. Então, na informação de leilão, dentro da região que eu estou trabalhando, com as palavras que eu estou trabalhando, tem uma outra empresa também anunciando, que é essa Platô.com.br, deve ser alguma empresa de consultoria também. Então o Google fala que com o orçamento atual estou participando de 15% da parcela de impressões das 100% existentes e que a Platô.com.br está participando de menos de 10% com as mesmas palavras, talvez com estratégias parecidas, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Vou deixar rodar mais 7 dias ou mais 14 dias, vou ver quais foram as palavras-chave, né, os termos de pesquisas que foram gerados, e eu vou adicionando e negativando e sempre monitorando também o meu CTR para manter o CTR acima da média e principalmente fazendo testes, né, dentro do site para ver se está funcionando tudo certinho, formulário WhatsApp.
E o mais importante é o feedback do cliente. Então, o cliente me informando que está chegando o lead qualificado, nós estamos acertando na campanha. E a campanha me dizendo que eu estou participando do leilão e que o meu anúncio está qualificado, então existe uma sincronia. Então, está funcionando bem a campanha e está funcionando bem também para o cliente. Fechou, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a otimização dessa campanha ou qualquer outra dúvida sobre a otimização de Google, é só deixar nos comentários dessa aula e até a próxima aula. Valeu, um abraço.